Estamos nessa semana agora, voltando à ordem comum das Parashot. Nós tivemos Pessach, e no período de Pessach foram lidas Parashot especiais, uma Parashá especial, em Hol HaMoed de Pessach. E agora nós voltamos e estamos agora lendo Shemini. Shemini, que para quem não se recorda, nós estávamos estudando sobre a construção do Mishkan e sua inauguração. E agora, o oitavo dia Shemini, que é o oitavo, como disse a Suriela, o oitavo dia da inauguração do Mishkan. Todo mundo em festa, todo mundo em alegria, e sempre que uma alegria muito grande, vem coisas tristes também. Então, nós continuamos aqui no oitavo dia, muita coisa começou a acontecer, todo mundo estava purificado, Aharon havia se purificado exatamente para fazer os costumes, para fazer aqui a inauguração do Mishkan, e foi feita a inauguração do Mishkan. Trouxeram os carneiros, sacrificaram os carneiros, e bois, e cevada, e tudo que havia que ser feito, foi feito. E aconteceu uma coisa terrível nesse oitavo dia, que foi o seguinte: está em Shemini, capítulo Tesha, 9, Pasuk Kaf Gimel, 23. E entraram Moshe e Aharon à tenda da reunião, e saíram e abençoaram o povo, e apareceu a glória de Hashem diante de todo o povo. Imaginem vocês, Hashem agora está diante de todo o povo, e todo mundo viu a glória de Hashem, viu a manifestação de Hashem, viu o fogo, viu tudo. De novo, as pessoas estavam acostumadas já a ter o contato com Hashem, porque vejam só, é o mesmo povo, a mesma pessoa, as mesmas pessoas que viram essa mesma manifestação no Har Sinai, agora viram de novo na inauguração do Mishkan. Ou seja, as pessoas já estavam acostumadas e aptas já a ver esse tipo de manifestação. E Hashem vem e diz: eu vou santificar o meu nome, como ele disse, me santificarei e ante a face de todo o povo serei glorificado. Imaginem vocês, Hashem está na geração de Moshe e Aharon, e Hashem diz: eu vou me santificar, eu vou demonstrar como eu sou importante para as pessoas a partir de um de vocês. Quais seriam as pessoas a serem escolhidas se Hashem faz se santificar? Hashem vai demonstrar o seu poder. Quem seria a pessoa desta geração que Hashem escolheria? Moshe e Aharon? Muito boa resposta, excelente. Se Hashem vai santificar o seu nome, ele vai santificar por meio de quem? De Moshe e Aharon, os grandes tzadikim dessa geração. Porém, Moshe e Aharon não eram os mais tzadikim dessa geração. Não eram as pessoas mais elevadas dessa geração. Quem eram as pessoas mais elevadas dessa geração para que o nome de Hashem pudesse ser santificado por meio deles? Nadav e Avihu. Nadav e Avihu, os dois filhos de Aharon, eles eram mais tzadikim, mais kedoshim, mais elevados do que Moshe e Aharon. E o Talmud diz alguns motivos pelos quais eles vieram a falecer, porque quem conhece a história, e aqui está relatado na nossa Parashá, de que os dois trouxeram um fogo estranho diante de Hashem, e simples assim, saiu um fogo e veio, queimou eles, e eles morreram. Então, existem algumas explicações no Talmud pelo que eles vieram a falecer. Uma das explicações é que eles haviam bebido e que eles estavam um pouquinho não sóbrios e eles trouxeram um fogo estranho e entraram. Uma das explicações também é que eles não eram casados, porque se eles fossem casados, as esposas iam falar: não vai, não faz isso, porque quem é casado sabe que a gente vai fazer qualquer coisa e falar: não faz isso que não vai dar certo. E aí eles iam também ter escutado isso: não faz isso que não vai dar certo. Mas
o motivo principal é porque eles não honraram Moshe e Aharon. Os nossos sábios dizem que Nadav e Avihu olhavam para Moshe e Aharon e dizia: quando esses dois velhos vão morrer, para que você e eu possamos reinar sobre Israel. Então, quando eu escutei esse shiur é um shiur muito bom, do Rav Karagila, tem os shiurim da internet, e também aplicativos, shiurim excelentes, acredito que vocês deveriam passar a escutar, quem não escuta ainda. Ele diz o seguinte no shiur dele: em nossas gerações e hoje em dia, a situação é muito bom. As pessoas perderam também, como nessa geração de Nadav e Avihu, o respeito pelo líder, o respeito pela liderança, o respeito pelo rabino, o respeito pelo presidente, o respeito pelo prefeito, o respeito pelo moré, as pessoas perderam, porque essa geração parece uma geração de adolescentes, onde todo mundo sabe tudo. Adolescente sabe tudo, e essa geração, todo mundo aparentemente também sabe tudo. Ainda que ele não sabe nada, ele tem a certeza que ele não sabe. Então as pessoas nessa nossa geração, muito comum, viram uma pessoa que às vezes sabe mais do que a gente, sabe mais do que eu. Tem pessoas que vai saber mais do que eu, de muita coisa aqui. Entende? Mesmo em Alahá, sabe mais do que eu. Não tem o que esconder isso. Entendeu? Tem gente que sabe mais do que eu nesse ponto, mas sabe mais do que eu naquele ponto. Às vezes eu sei mais uma coisa do que outro um rabino, às vezes maior do que eu sei mais do que ele sobre determinadas coisas. Porém, nós devemos entender que existe uma jurisdição alárrica na vida. Existe uma jurisdição alárrica diante da Torá, onde a gente fala, tem o Rishon Letzion, depois tem o rabino menor que ele um pouquinho, um rabino que está subordinado a ele, subordinado, até chegar no menor de todos, entende? Eu nem sei que vai ser esse menor de todos, mas até chegar nesse menor de todos. Então existe uma ordem hierárquica com a qual Hashem instituiu. Hashem instituiu aqui, Moshe era subordinado a Aharon, Aharon era subordinado a Moshe, e assim sucessivamente. E respeitar essa ordem hierárquica é um mandamento de Oraita, está explícito aqui na Torá. Então, quando o Nadav e o Avihu, eles falaram, não vou ter que respeitar aqui, eu vou respeitar Moshe e Aharon, nós somos maiores do que eles, sabemos mais Alahá do que Moshe e Aharon, somos mais que Doshim do que eles, por que eu vou esperar esses dois morrer? Vamos lá entrar no meio do Mishkan, eu pego aqui o meu incensário, eu mostro para Hashem como eu sou muito bom, e Hashem vai gostar da gente e dispensa os dois, e a gente que é Doshim segue. E Hashem diz, não é isso que eu quero. Respeitar a autoridade, a ordem hierárquica, exatamente, respeitar a ordem hierárquica é mais importante do que ser o santo, do que ser o mais experiente, alahá, saber mais alahá, é mais importante. Mas, quando eles entram no Mishkan, o que acontece? Hashem santifica o seu nome por meio deles, o quê? Ele pega, vocês são os dois tzadikim, então vem para cá morar comigo, deixa que os líderes dessa geração sigam seguindo. Então, Moshe e Aharon, apesar de não serem os mais kedoshim da geração, apesar de não ser os que mais sabiam de alahá da geração, que mais tinham conhecimento alárrico da geração, era eles que deviam ficar. E aí você pode falar, mas Moshe e Aharon, Moshe falava com Hashem todos os dias, ele não era o ápice da alahá, ele deveria ser o top do top da alahá. Infelizmente, não é bem assim. Não querendo desmerecer Moshe, Haz Veshalom dizer uma coisa dessas, mas nem sempre saber a alahá é saber aplicar e interpretar a alahá. Tem muitos rabinos que sabem um monte de alahá, mas na hora que chega na parte prática, na parte de execução, ele não sabe, ele não consegue entrar. Conheço grandes rabinos que não conseguem ter discípulos, que não conseguem ter alunos. Por quê? Porque na hora da prática, na hora de execução da coisa, ele não desenvolve. Mas ele é um grande rabino, tem muito mérito. Mas é uma questão de vida da pessoa. Então, Moshe e Aharon, apesar de eles serem os grandes tzadikim, que tinham contato direto com Hashem o tempo todo, eles não eram os gdolador, os grandes da geração. E aí Hashem vem
e santifica o seu nome por meio deles. Existem várias explicações sobre esse ocorrido. Uma delas é que o fogo saiu do incensário e entrou na sua narina e queimou a neshama deles, queimou a alma deles por dentro. Terrível esse tipo de coisa. Outros também dizem que foi pela prática de Avodá Zará, e também concordo com essa opinião, porque Avodá Zará é idolatria, se eles estavam oferecendo o fogo para Hashem, porque foi simplesmente algo que Hashem não pediu. O fogo Hashem pediu desse jeito? Não. Então, se Hashem não pediu desse jeito, então é uma Avodá Zará, é um culto estranho, no qual não foi estabelecido pela sabedoria divina e pelo Criador. Muitos dos sábios, inclusive Urashi, se eu não estou enganado, ele opina que o objetivo, a questão deles terem sido entrado um pouco embriagados no Mishkan é por conta de que a próxima alahá que a Kadosh Baruch Hu fala sobre a bebida forte: vinho e bebida forte não bebereis, tu e teus filhos contigo, quando entrares à tenda da reunião, e não morrereis. Ou seja, Nadav e Abihu provavelmente podem ter bebido, e por isso é que eles passaram aí a cometer essa transgressão e vieram a falecer. Também Hashem vem e faz uma coisa diferente nessa paraxá, que em geral Hashem dá a alahá, a mitzvah, por meio de Moshe. Então sempre está escrito Vaidaber Hashem el Moshe. Nessa paraxá, logo após a morte de Aharon, dos filhos de Aharon, está escrito Vaidaber Hashem el Aharon. Como está aqui? Vaidaber Hashem el Aharon lemor. E disse Hashem a Aharon para que ele ensinasse: vinho e bebida forte não bebereis. Ou seja, Hashem vem agora se aproximar de Aharon, porque Aharon estava triste. Então, qual a melhor maneira de uma pessoa dessa geração se alegrar? Receber uma mitzvah, receber um contato próximo de Hashem. E assim, Aharon se alegra um pouco e pode seguir o seu trabalho como Kohen Gadol. Na sequência, essa paraxá segue e ainda continua trazendo as oferendas e tudo. Aharon se recusa a comer da oferenda, porque ele estava de luto. Evidente que ele não poderia comer de luto. Enfim. Concluímos aqui essa inauguração do Mishkan. A Torá agora troca de tema. No meio da nossa paraxá, nós temos uma troca total de tema. Viemos falando sobre a inauguração do Mishkan e agora, no capítulo 11, Yud Aleph, da Parashá de Shemini, nós iniciamos a falar de animais que são kasher ou que não são kasher. É muito bom prestar atenção em cada detalhe. Há pessoas que analisam esse texto, e eu falei agora há pouco, no show que nós tivemos anteriormente, pessoas que examinam a Torá, examinam a Alahá, examinam tudo para achar problemas, para achar defeitos, achar contradições. E nós vimos ontem que pessoas desse tipo é uma pessoa que blasfema contra a Escritura e blasfema contra o Criador. E a transgressão de blasfêmia e de blasfemar contra o Criador é uma transgressão praticamente imperdoável, a não ser que a pessoa se arrependa. E na época do Beit HaMikdash, quando tivermos o Sanhedrin, será uma pena passiva, pena capital. Então, nós temos aqui na nossa paraxá novas categorias com as quais o Criador achou pertinente dividir a criação, dividir os seres. Então, por exemplo, eu tenho um joguinho com a minha filha que tem vários animaizinhos, eu acho que é um dominó, alguma coisa assim, é um jogo, né, dominó que chama, que você vira e depois tem que achar onde estão os pares. O jogo é para isso. Porém, são inúmeros animais. E aí eu tenho uma brincadeira que eu faço com ela sempre, que eu falo: separa agora as aves. E ela vai e separa tudo que é ave do que não é ave. Então é um tipo de separação, um tipo de divisão que uma pessoa pode fazer. Aí eu falo agora: separa os bípedes dos quadrúpedes. E ela vai e separa o que tem 2 pernas e o que tem 4 pernas. E aí eu falo: agora você separa o que é kasher do que não é kasher. E ela vai e separa o que é kasher do que não é kasher. E assim podemos com os animais
os mamíferos dos que não são mamíferos, e fazer inúmeros tipos de categorias e dar o nome que eu bem entender a esse tipo de categoria. Então a Torá agora ela vem e ela dá os seus nomes para as categorias com as quais ela quer dar de categoria. Então ela pode chamar muito bem um morcego de ave, porque ele voa. Então eu quero falar os animais que voam, os alados que voam, os insetos, e é isso. Ou eu quero chamar a formiga de réptil. Ela vai chamar de réptil. Por quê? Porque na categoria com a qual ela se dispôs a elencar esses animais, eles são répteis, porque eles se rastejam. Então, mas por que chamou barata de réptil, se não é um réptil? Porque o réptil com o qual a Torá estabelece nesse momento é uma outra categoria. Não estamos falando que o morcego hoje em dia não é mamífero. Não é mamífero hoje em dia, naquela época é mamífero. Naquela época ele é considerado ave, então se ele é considerado ave, assim vai. Exatamente. Então, nos tempos antigos, o morcego poderia ser considerado ave. Tá ok? Mas nós não queremos dizer também que essa categoria é a categoria antiga. O que estamos tentando demonstrar é que a Torá achou pertinente categorizar dessa maneira. Por exemplo, a lebre como ruminante. A lebre não é um ruminante. Quem estuda um pouco de biologia vai saber que a lebre não rumina. Mas ela fica lá mexendo com a boquinha, porque ela está mastigando o que ela tem na boca. Ela visualmente parece um ruminante. Não que biologicamente ela seja um ruminante. Então nós aprendemos dessa paraxá, dessas categorias com que a Torá ela vem nos elencando agora, que todas as formas de categorizar, de elencar os animais, eles são visuais. Não são mais biológicos ou seja lá qual é o sistema de categoria que hoje nós temos hoje em dia. Então, se você viu a lebre e ela está mexendo com a boca, então você vai achar que ela é ruminante. Então, ela é um ruminante. Ela entra como ruminante aqui. Tá bem? Lebre, coelho são ruminantes. Porém, biologicamente, eles não ruminam. Outra coisa muito bacana que a Torá ela vem explicando aqui agora é a primeira categoria, que é os animais com casco fendido e rumina. Então, o animal ele tem que ter casco fendido e tem que ruminar. Tem duas exigências mínimas, né? Casco fendido e ruminar. Se ele rumina e não tem o casco fendido, não é kasher. Se ele tem o casco fendido e não rumina, também não é kasher. Tá bom? E aí a Torá, se vocês observam, girafa é kasher. Sim, girafa é kasher. Então vamos lá. Esses são os animais que comem leite do que quadrúpede que se acha sobre a terra, tudo casco fendido e que rumina até embaixo. E aí a Torá ela fala: não comereis dos que ruminam e têm o casco fendido. Dos que ruminam e têm o casco fendido. O camelo, o que rumina, não tem o casco fendido. O coelho que rumina, não tem casco fendido. A lebre. E aí cita alguns exemplos. O porco. A Torá cita alguns exemplos. Por que ela achou necessário citar esses exemplos? Se a Torá, olha só, pensa em vocês. Nada na Torá é em vão. Nenhuma frase, nenhuma conclusão, nenhuma mishpat é em vão. Tudo tem o seu motivo, seu objetivo. Então ela não está simplesmente jogando exemplos, não está só dando exemplos. Então vamos lá. Rumina e casco fendido é kasher, o que não tem não é kasher. Poderia simplesmente fazer isso. Dar um exemplo de kasher, um exemplo de não kasher. Acabou. Eu estaria muito claro. Porém, uma pessoa que se não tivesse essa explicação e exemplificação, pegou um animal que rumina, hoje em dia, e não tem o casco fendido, mas ele rumina. Ele fala, esse animal, ele é meio kasher. Então, se ele é meio kasher, ele tem só metade das dele, então ele é meio kasher, pode comer também. Só que a Torá ela vem nos ensinar uma coisa, o cavalo rumina e não tem o casco fendido, né? Ela vem ensinar uma coisa que não existe meio kasher. Ou é kasher ou não é kasher. Ken ou lo. Não tem mais ou menos. Kashrut não tem mais ou menos. Isso está quase kasher. Não. Se está quase kasher, não é kasher. Tá bem? Então, vamos supor, eu vi umas pessoas, já vi isso muito, falando,
Ah, a carne que os árabes abatem, que é a carne halab, eu acho que eles chamam, ela é meio kasher. Halal. Muito obrigado, Tom. Meio kasher. Não existe meio kasher. Não é kasher. A carne que é abatida por um chorrete, inspecionada por um magia, essa carne é kasher. Não fez assim, não é kasher e ponto. Ah, mas eles abatem cortando o sangue também. Não interessa. Não é kasher como o nosso kasher. Exatamente. Tem os trefot e venevelot. Quando a carne é trefa, trefá ou nevelá. É complicadíssimo. Então, nós temos aqui a explicação, e por isso que a Torá ela se delonga nisso, que é ter ou não ter os dois sinais. Então, tem os dois sinais, é kasher 100%. Não tem um, não precisa nem não ter os dois. Só de não ter um já não é kasher. Tá ok? Então é isso. Esse é o motivo da Torá se delongar, aqui um dos motivos da Torá se delongar nesses animais. Tá bem? Tocar nesses cadáveres. Qual que é a implicância em tocar no cadáver? Por exemplo, cachorro. Cachorro é a última categoria que a Torá ela nos traz. Quando ele morre, a Torá diz, nem nos seus cadáveres tocareis. E aí? Você tem o totó e o totó morreu na sua casa. O que você vai fazer com esse totó? O que se faz com o cachorrinho que morreu em casa, se a Torá diz, nos seus cadáveres não tocareis? Você nem converteu ainda, Tom, e já está fazendo malandragem? Querendo chamar um não-judeu? Rolar num pano. Tá ok. Hoje em dia, nós temos as leis de Tumá e Tahará em vigor ou não? Leis de Tumá e Tahará são as leis de pureza e impureza. As leis de pureza e impureza não estão em vigor hoje. Então, comer é uma coisa, tocar é outra coisa. Tá bem? Comer é uma transgressão direta da Torá. Não devemos comer. O não tocar para não ficar impuro era pelo quê? Por entrar no Beit HaMikdash. Como não temos o Beit HaMikdash, e é evidente, amanhã ele não vai ser reconstruído, talvez semana que vem. Amanhã eu sei que não, porque tem muita coisa que acontece antes. Então amanhã eu sei que não. Então não tem problema. O totó morreu, você vai lá, pega ele, pode pegar com a mão, coloca numa sacolinha, vai lá e enterra o totó. Por quê? Porque não vai ser construído o Beit HaMikdash amanhã. Quando foi construído, você vai, faz uma tevilá, vai ter que passar pela água da parada do mar, e etc, etc, etc. Enfim, assim é o procedimento. Então a Torá ela vem estabelecer esses tipos de regras de Tahará, Tumá e Tahará, justamente por isso. No nosso blog, no dvartorahblog.wordpress.com, nós temos um tópico chamado Kashrut. O tópico de Kashrut, eu tenho o Kashrut 2, que eu não coloquei aqui ainda. Por falta de tempo, nós temos aqui vários exemplos dos animais que são kasher. Temos a girafa, que foi comentado, antílopes, os carneiros e bodes. Os animais que não são kasher, como o camelo, a lebre, o coelho. Também o porco. E todos os animais que não são kasher. Na sequência, dos animais não kasher, dos animais kasher, nós temos de sinais, nós temos dos peixes. Os peixes têm dois sinais de kashrut, que são quais? Barbatana e escamas. Porém, todo peixe que tem escama, todos têm barbatana. Porém, nem todos que têm barbatana têm escama também. Então, essa é a diferença disso para esse. Tá ok? Então, o peixe tem escama, é kasher. O peixe não tem escama, não é kasher. E tem que ter a barbatana também. Existe uma espécie de peixe
não vou lembrar o nome agora, que ele tem escama dentro da água, porém, quando ele é sacado da água, quando ele é tirado da água, ele perde as escamas. Esse peixe ele continua kasher porque a obrigação do peixe é ter escama dentro da água enquanto vive e não azul. O Yitzhak nos disse que é o marlim azul. Ele tem escama dentro da água e quando ele é tirado, ele perde a escama. Ok? Eu não tenho a certeza. O Yitzhak nos ajudou aí com a informação. Dos animais que se arrastam dentro da terra, dentro da água, e não tem barbatana e escama, por exemplo, o cascudo, o camarão, lagosta, esses animais eles não são kasher e são considerados peixes, tá ok? Então eles não são kasher. As aves. Nas aves, qual que é o sistema de saber o que é kasher e não é kasher? Sem ler o meu tópico, quem sabe? As aves é o sistema máximo, eu até coloquei bem grandão aqui, sistema máximo de classificação, que é oral. As aves, apesar de ser de rapina, isso e aquilo é de rapina, isso não é de rapina, o que é uma ave de rapina, o que não é uma ave de rapina. O sistema máximo de transmissão de qual ave é kasher e qual ave não é kasher é a tradição oral. Então, por exemplo, pomba é kasher? Pomba é kasher. Na Torá, pomba é kasher, não está escrito? Sim. Tá ok. O que te garante que a pomba de hoje é a pomba que eles falavam pomba no passado? E se o que eles chamavam de pomba no passado é coruja hoje? E o que é coruja hoje era pomba no passado? Entendem que é muito complicado. A ave é somente pela lei oral. Então, por isso, por exemplo, as codornas elas não são comidas pelos ashkenazim, nem elas, nem seus ovos. Então, quem ler no Chabad.com no Brasil vai ver que codorna não é kasher. Porém, codorna sim é kasher. Está lá na Torá, codorna é kasher. Qual é o problema? Os países com os quais os ashkenazim estavam dispersos não tinham a codorna. Passou uma geração, passou outra geração, passou 3 gerações, e o vô, o bisavô e o tataravô não viu a codorna, a bendita. E aí agora você viaja para um país, como você vai saber o que é codorna e o que não é codorna? Tinha foto no passado, isso que eu estou fazendo aqui agora, escrito coruja, isso é uma coruja? Não tinha. Então, somente pela transmissão oral, olha, esta aqui é a codorna que pode. Isso aqui não é codorna, isso aqui é não sei, um pato do mato. Entende? Isso não pode, esse pode. Pato é kasher, tá ok? Só para ficar claro. Então, as aves, elas são categorizadas como kasher ou não kasher pela lei oral, tá bem? Os insetos, a mesma coisa. Não é todo tipo de inseto que é kasher. Não é todo tipo de grilo, desculpa, que é kasher. Existem algumas espécies, se eu não me engano, são 3 espécies de grilos, que são eles kasher, e os iemenitas, eles sabem descrever. Esse é o grilo que é kasher, esse é o grilo que não é kasher. Tá ok? E por fim, a última categoria, as últimas 2 categorias de animais não kasher é os que pisam com a planta dos pés. Todo animal que não tenha casco e pisa com a planta do pé, ele não é kasher, ou seja, não deve ser comido. Na época do Beit HaMikdash, quando tiver o seu morto, não se deve tocar no seu cadáver antes de entrar no Beit HaMikdash, 2 dias antes. E toda espécie de animais que infestam a face da terra, e pequenos animais, e répteis, e tatus, e tartarugas, e etc, etc, etc. Todo animal que se arrasta ou que se multiplica muito em enxames,
esses animais também não são kasher, tá bem? Segundo Yitzhak, nos fez uma pesquisa aqui, o marlin azul, ele tem escamas pequenininhas, e ele foi enviado para o Rav Eliashiv, Zecher Tzidkoi Libraha, que disse que sim, esse animal ele é kasher, porque ele tem, apesar de ter escamas pequenininhas, ele tem escamas, sim, são visíveis. E, por fim, uma correção muito importante aqui é ver pessoas dizendo que os animais são impuros. Os animais não são impuros. Tá bem? Não devemos falar, devemos abominar esse tipo de palavra. Não é que um animal é impuro. O porco não é impuro. Quando a Torá ela diz, ela estabelece, esses animais são impuros para vós. No animal, por si só, não é impuro. Porém, ele é proibido para o judeu. Para o judeu, ele é impuro. Ele, em sua essência, não é impuro. Ele não tem que ser puro que ser impuro. Para o judeu, ele é impuro. A melhor forma de dizer é não puro ou impróprio. Tá bom? A melhor tradução de não kasher é impróprio, para falar a verdade. A pessoa, esse animal aqui ele é impróprio. Impróprio por quê? Para o judeu comer. Tá bem? Não devemos ter asco desses animais, não devemos ter aversão ao tipo de animal. Tá bom? Eles simplesmente não são aptos para comer. Só isso. Tá bem? Então, devemos usar um idioma bonito, falar palavras bonitas mesmo, referente aos animais, como é esse caso nosso aqui agora. A Torá, na sequência, ela vem estabelecendo algumas leis de kashrut, outras leis de kashrut, que seriam, por exemplo, objetos de barro, objetos de porcelana, objetos que sim, eles podem ser cacherizados, objetos que não podem ser cacherizados, objetos que absorvem e que não absorvem a tumá, por exemplo, objetos de barro, objetos de porcelana, objetos assim, eles não podem ser cacherizados depois de receberem algum tipo de tumá. Então, aqui por fim, nós vemos aqui no fim da Paraxá, Hashem dizendo que não devemos impurificar nossas almas com eles. As nossas almas, deixa eu achar aqui o Pasuk, é utilizada a palavra nafshotechem. Existem várias almas dentro do nosso conceito judaico, né? Uma delas é a nefesh, que é a nossa alma espiritual, a nossa alma humana, a nossa alma carnal, a nossa alma animal, vamos dizer assim, que é caracterizada como sangue, ela é ilustrada pelo sangue. Temos o guf, que é ilustrado pelo corpo, pela parte física, que é o pó. Temos o ruach, que é ilustrado pelo espírito, pelo vento. E temos a neshama, que ela é ilustrada pelo intelecto e pelo conhecimento. Tá ok? Então, o Passuque, ele diz para não purificarmos nossa alma, nosso sangue, nossa alma humana, nossa alma carnal, nossa alma existente nessa terra. Não devemos nos alimentar deles para não purificar-nos espiritualmente, consecutivamente, né? E por quê? Qual é o motivo? Ah, é por saúde? É por bem-estar? É por... Por quê? A Torá não fala isso. Sempre que nós damos uma explicação que a Torá não estabelece, ou que os nossos sábios não estabeleceram, é um caminho muito próximo para cairmos no erro. Então, quando nós dizemos, eu não como porco porque a Torá estabelece para não comer porco porque não faz bem para a saúde. Mas quem falou que é porque não faz bem para a saúde?
Se fosse para não fazer bem para a saúde, ela ia falar, não toma veneno também não, porque ó, você vai morrer se tomar veneno. Ou ela poderia estabelecer outros N tipos de proibições tão piores quanto comer porco. Até porque quem comeu porco, quem já come porco, ainda hoje vai falar, é ruim. Não, ruim não é. Quem não é louco para comer um sanduíche de mortadela com limãozinho e aquele salzinho por cima? Hã? Todo mundo gosta. É gostoso, não é porque é ruim. Não é porque faz mal, porque comer um sanduíche de mortadela uma vez por mês não vai matar ninguém de colesterol. Então, não é por ser ruim. A Torá estabelece não devemos comer por quê? Porque é para não impurificar nossas almas, é porque a gente pediu assim, é assim que tem que ser. Ponto final. Se existem proibições de benefícios em abster-se desse tipo de carne, abster-se em abster-se de determinado outro tipo de carne, isso é outra questão. O que não devemos é confundir isso. As pessoas que confundem isso, nós já vimos, beira a Avodazará. Ela não está entendendo o que a Torá está estabelecendo. Então é comum, muito comum, e eu sou muito contrário a isso, pessoas que dizem, eu sou vegetariano, porque está lá escrito no Maimônides que o correto é ser vegetariano e tudo, e tudo. E aí eu pergunto para a pessoa, e antes do judaísmo, você era vegetariano? Eu sou vegetariano desde que eu nasci, porque minha mãe era da Adventista e minha mãe fazia eu não comer carne, eu não como carne até hoje. E o Maimônides fala que ele é para comer carne. Aí eu falo, mas espera aí, se o Maimônides soubesse que você era vegetariano da Adventista ou do seja lá o que for, do Testemunho de Jeová, de seja lá onde for, se o Maimônides soubesse disso e que você traz esse costume seu de vegetariano desde a sua avó da Zará, hoje ele ia falar não come carne e seja vegetariano, ou você acha que ele ia falar não, abandona o vegetarianismo e come carne? Qual você acha que seria a opinião do Rambam nessa situação? É evidente que ele ia falar come carne, larga a mão disso aí. Come carne, porque o judaísmo não pode comer carne. Você está achando que é por saúde? Não tem nada a ver com saúde. Rambam, ele dá as intenções dele, de que era melhor conforme não se comesse carne sempre, isso e aquilo outro, mas ele não estabelece como regra. A regra não se fixa por Rambam somente. Então, eu sou totalmente contrário a essas pessoas, a essa ideia, a essa linha de pensamento, de que a pessoa veio de fora do judaísmo, não comendo carne, e entra no judaísmo e acha uma beira aqui e a outra beira ali. Não. Nossos sábios, os nossos sábios, eles trabalham assim, tem que comer a carne, todos os sábios comem carne, os rabinos comem carne, comemos carne, que é gostoso para chuchu. Exatamente, o Yitzhak vem nos dizer aqui que realmente o Rambam, ele foi e disse em um contexto especial, um contexto específico da sua época, em um contexto em qual ele era médico, entendeu? Exatamente. O que ele quis dizer com abster-se de vinho e carne? Quer dizer, não fica comendo todo dia, não vai comer, encher a cara todo dia, não vai querer se esbanjar de prazeres todo dia, porque não é assim. A vida é mais labuta e menos prazer. Então, tudo tem o seu contexto. E eu acredito realmente que se ele soubesse os motivos do que as pessoas têm hoje, se ancorado nas palavras dele, ele anularia essas palavras de pronto. Tá ok? E a nossa paraxá ela conclui com isso, dizendo que o motivo que Hashem mandou comer é porque ele nos tirou do Egito e ele quis assim, e assim foi estabelecido, e assim está. Os temanim comem locustra até hoje, o grilo, o gafanhoto. Tem até receitas na internet aqui. Eu sou louco para ir na casa do Yemenita para ver se eu posso comer. Porém, segundo a Alahá, somente o Yemenita pode comer do grilo deles. E, enfim, é caché para eles, não para nós. Então, eu li sobre essa questão do cação, eu acho que não é verdade, eu acho dificílimo o cação ser comido, porque ele é couro, e couro não tem chance, sem chance. Então, acho que seja talvez alguma informação desencontrada, que alguém escutou de alguém e repassou dessa maneira. Por exemplo,
Por exemplo, tem um rabino meu, o rabino Rav Rafael Peretz, ele foi shaliach na ilha de Margarita, algo assim, por um tempo, e o primeiro shiur dele que ele chegou, ele foi falar sobre kashrut, justamente essa kashrut com a qual nós estamos falando. E aí ele falava um pouco espanhol, um pouco lá, um pouco cá, e ele foi falar locustra, e ele falou langostra. E ele passou um shiur inteiro dele explicando por que langosta era kasher. Só que aí, no fim do shiur dele, foram explicar para ele que langosta em espanhol é lagosta. E a lagosta é um animal, claro que era um kasher. É claro que era um kasher. Toda criança sabe, né? Agora vocês imaginem um rabino vindo de Israel, fazendo o primeiro shiur dele de Alahá, explicando como que pode o animal ser kasher, entendeu? Então imaginem vocês, é complexa a coisa, é complexa, é difícil. Então devemos ter muito cuidado com isso, é kasher, isso não é kasher, às vezes é um disse que não disse, uma informação desencontrada, assim. Então, Yohanan, veja bem, existem poucos animais com os quais a Torá chama por nome. Como o porco a Torá chama por nome específico, o porco não é kasher para vós. Mesmo eu acredito que, mesmo que ele nascesse de caso ofendido e ruminante, e mesmo que ele nascesse de uma vaca, ele não seria kasher, porque a Torá estabelece que ele é um porco, e ele não vai mudar a essência dele. Entendeu? Não tem como mudar a essência dele, é um porco. Se nascer vaca, se ele nascer um bezerro ruminante, e aí se chama de porco, aí pode. Entendeu? Então, como ele tem esse problema de ser porco, a Torá chama o porco por nome, ele não chama todos os animais por nome, entendeu? Então, não, ele não seria kasher, mesmo nascendo de uma vaca. Tá bem? É terrível. O porco ele é chamado por nome. Não sei, não lembro de cabeça de algum outro animal que tenha algum desses sinais que não seja kasher ou de casco e não é chamado por. Acho que o cavalo, o jumento, por exemplo, não é chamado por nome aqui, entendeu? Então ele é uma impureza menor, não que seja menos problemático de comer, mas ele tem uma categoria menor do que os animais que são chamados direto por nome, como o camelo, por exemplo. Entendeu? Então seria esse o problema específico do porco, tá bom? Já ouvi também muito dizerem que o porco vai ser kasher no Olam Rabá. Eu também acho que vai ser, até porque lá a gente não vai comer nada. Então, se é kasher, se não é kasher, não vai mudar muita coisa. Então, posso falar que tudo é kasher, por quê? Porque tudo é kasher porque a gente não vai precisar comer nada. Entenderam a ideia? Então, não tem problema, pode ser kasher, eu não vou comer mesmo. Então, enfim, é isso. Basicamente são isso. Então, a gente tem que saber entender muito, porque tem muita coisa oculta nas palavras dos nossos sábios. Enfim, é isso. Ainda bem que tem bacon de peru, ainda bem que tem bacon de mandioca. Cara, bacon de mandioca é uma delícia. Mandioca, enfim. Não tem aí? Tem, é do Brasil bacon de mandioca? Como que não? Tem aí sim. Tem que procurar. Eu comprava aí, aqui que não tem. Tá bom? Algo que eu fazia no Brasil. Quem está desesperado por comer bacon. Eu nunca gostei do bacon, para falar a verdade. Nunca gostei de carne suína. Mortadela eu comia com minhas ressalvas. Hoje eu como tudo quanto é tipo de carne. Não todo quanto é tipo de carne. A maioria dos tipos de carne eu como hoje. Mas eu gostava do baconzitos da Elma Chips, aquele salgadinho chips, né? Era muito bom aquilo lá e realmente é bom mesmo, viu?
E não pode, a gente não pode, porque uma das proibições é ter o sabor da coisa. Ter o sabor da coisa torna a coisa proibida. Então, o que se faz? O que eu faço? Que a gente aprendeu a fazer e fica muito bom. Quem quiser fazer, pode fazer. A gente comprava aí no Brasil massa de lasanha, aquela massa de lasanha, dava uma ferventada nela, só para ela ficar levemente mole, colocava um pano assim, secava ela, dava uma secada para tirar o excesso de água, jogava, sabe esse sazon, que ele é o sazon de feijão, muito bom. Aí você pega com ela mole, ainda um pouco úmida, joga o sazon de feijão dos lados dela, assim, dos dois lados, e bota o óleo para ferver e frita no óleo. Fica parecendo um Doritos, fica crocantezinho e fica bom a coisa, viu? Parece um baconzitos, porque fica bem semelhante. Quem quiser experimentar, a minha esposa às vezes fazia no Shabat e me xingava um monte, porque suja toda a cozinha de óleo. Pro Shabat, né? Não no Shabat, para o Shabat. Fica bom, fica bem bom. Aqui em Israel nós temos os salgadinhos de macarrão, vários salgadinhos de macarrão, que é o mesmo sistema, é o macarrão, desenrola numa farinhazinha que dá um saborzinho depois de cozido e frita ele. Fica bom, não pode deixar queimar, fica muito bom. Fica crocantezinho. E a gente fazia para colocar em cima de alguma coisa, não lembro. Ela triturava ele assim e punha fica crocante, fica muito bom. Bem bacana para experimentar para fazer um dia por aí. Na farofa, quem que fala, tem um baconzinho na farofa. Então é isso. Quem está com saudade do bacon aí, pode fazer. Pururuca é feita da pele do porco, né, Edvaldo? Então, por isso ela não é kasher. Uma coisa muito boa que tem em São Paulo, no Super K, é o kit feijoada. Quem já conhece o Super K, que é o mercado kasher que tem em São Paulo, é o kit feijoada. Ele vem umas linguiças calabresas e junto com a linguiça calabresa vem tipo um bacon, é tipo uma pedaço de costela de vaca, que aí corta assim e frita, fica muito semelhante ao bacon também. Isso tem no Abracadabra também, kit feijoada, podem comprar, é muito bom. Eu adorava minha esposa fazia um kit feijoada, mas eu não gosto muito do feijão preto, ela fazia com feijão normal, linguiça, pedaços de carne, ficava muito gostoso mesmo e vale a pena. Vale bem a pena tentar comprar e comer e experimentar. Aqui em Israel não tem a feijoada, não tem o kit feijoada, tem o chulin e o hamim, tem diferença o chulin e o hamim, tem gente que fala que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. O chulin ele é mais aguado, tem os ovos dentro e fica é um feijão com um monte de carne dentro, batata grande e assim, vários tipos de feijão. Esse é o chulin. E o hamim é quase a mesma coisa, mas ele tem uma massa, não sei se é cuscuz, que eles colocam dentro, que fica uma coisa bem pastosa. Então também é um tipo de feijoada israelense, assim. Então, Sara, eu comi esse peixe aí no Brasil. É um peixe que ele se alimenta do camarão e ele fica com o gosto do camarão, né? Não tem problema nenhum. O peixe é kasher, não importa o que ele come. Se você fosse analisar pelo que o animal come, o que a galinha come? Ras vexalou pensando que galinha come. Melhor nem pensar, entendeu? Uma galinha caipira. Quem come uma galinha caipira? Entendeu? A gente não analisa pelo que o animal come. Se ele eu já comi, e realmente tem gosto de camarão. Eu sei porque eu experimentei camarão por engano. Eu contei a história para minha filha esses dias e que eu experimentei como quando eu experimentei camarão por engano e ela achou o fim do mundo. Que eu fui convidado para comer, não era judeu ainda, mas eu não gostava, não comia. Eu fui convidado para comer na casa de um amigo, estou lá almoçando, um arroz vermelho com umas coisinhas, né? Esse negócio aqui, né?
E eu tô comendo, eu tô comendo, tô comendo. Aí eu vi uma anteninha assim, eu falei, cara, eu acho que isso é camarão, hein? E eu falei, eu vou comer rápido, porque se ele falar que isso é camarão, eu não vou poder, eu não consigo comer mais. Não porque eu não podia, porque eu tinha nojo, assim. E eu tô comendo, 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 comendo rápido, tô acabando de comer o prato de camarão com arroz, com camarão. Ah, você gostou do camarão que minha mãe pôs no arroz? Parou aí meu almoço. E aí eu contei para minha filha, ela achou o fim do mundo. E aí eu comi depois o peixe com o tal do gosto do camarão, realmente é o mesmo gosto, semelhante, né? Então não tem problema nenhum, tá bom? Então basicamente é assim, as leis de Kashrut não dizem respeito ao que o animal come, mas sim ao que nós que vamos comer o animal. Então essas são a importância das leis de Kashrut. E é muito bom ter essas leis claras. Por quê? Porque as pessoas gostam de inventar coisa que não é. Falou de kashrut, o pessoal fala coisa que não é. E aí é isso que eu falo. A gente tem que tomar muito cuidado em separar a lei de kashrut do que é saúde. Porque a gente vai. Eu até brinquei, acho que foi no grupo da comunidade o Relevado Yosef, estava falando esses dias atrás sobre refrigerante, né? E aí eu falei, eu bebo mesmo. Porque é o seguinte, já não posso comer tanta coisa, não posso beber tanta coisa, não posso fazer tanta coisa. Quando eu posso, aí sim que eu faço. Entendeu? Então aí eu faço. Gordura eu coloco mesmo, azeite coloco mesmo, entendeu? Então a gente tem que ser assim, então, se pode, tem que aproveitar. Então, pouca coisa que a gente não que tem que pode para comer, é isso. Então é isso. Não, eu vou despedir, mas vou continuar mais uns 5 minutinhos aqui, batendo um papo. Então, despedindo aqui falando sobre a Paraxá de Shemini. Esse é o resumo da Paraxá e uns comentários. E nos vemos na próxima semana.